Você sabia que o ouro extraído das montanhas brasileiras foi o motor que reconstruiu Lisboa após o terrível terremoto de 1755 e ajudou a moldar o mundo moderno? Mais do que isso, essa riqueza atravessou o oceano para financiar as máquinas a vapor das fábricas inglesas, impulsionando o nascimento da Revolução Industrial na Europa. No século XVIII, o Brasil viveu uma transformação radical. O eixo econômico, antes preso ao açúcar no litoral nordestino, mergulhou fundo no coração selvagem do interior. O destino eram as imponentes montanhas de Minas Gerais, um mar de morros verdes que escondia, sob o solo e nos rios, a promessa de fortuna imediata. Bastava uma mão calejada e um pouco de sorte para encontrar pepitas brilhantes que mudariam a história de um império e a vida de milhões de pessoas. João do Ouro, um bandeirante incansável, era um desses homens. Vestido em couro e movido pela ambição, ele desbravava matas fechadas onde poucos ousavam entrar. Ao encontrar um riacho cristalino, João não via apenas água, mas a chance de glória. Ele se ajoelhava, mergulhando sua bateia de madeira com esperança e precisão. E lá estava ele, o brilho inconfundível do metal precioso misturado aos sedimentos do fundo do rio. O primeiro sinal de que o sertão era, de fato, dourado. O grito de euforia de João ecoava pela mata, rompendo o silêncio da natureza. A notícia da descoberta não ficaria guardada por muito tempo naquele isolamento. Mensageiros a cavalo partiam em disparada, levando a novidade para as cidades do litoral. O boato de que havia ouro fácil em Minas se espalhou como fogo. Em Salvador e no Rio de Janeiro, a febre começou. Famílias inteiras e aventureiros de todos os tipos abandonavam tudo, carregando mulas com o básico para a jornada. Milhares de pessoas formavam filas intermináveis, subindo trilhas íngremes e perigosas. Era a primeira grande migração interna da história do Brasil, movida pelo sonho da riqueza. O caminho era brutal. Pés descalços e botas gastas afundavam na lama das serras, enfrentando chuvas, animais selvagens e o cansaço que parecia não ter fim. Ao chegarem, a realidade era dura. Acampamentos improvisados surgiam nos vales, onde fogueiras iluminavam noites frias e o medo do desconhecido pairava sobre os mineradores. A fome não demorou a chegar. Como todos queriam apenas minerar e ninguém plantava, a comida tornou-se mais rara e valiosa do que o próprio metal que buscavam. A inflação era absurda. Em momentos críticos, uma pequena pepita de ouro mau era suficiente para comprar um simples pedaço de pão seco para enganar o estômago. O desespero gerava caos. Mercados improvisados tornavam-se palcos de brigas e empurrões, onde a sobrevivência falava mais alto que qualquer lei ou civilidade. Mas a persistência venceu. Das barracas de lona surgiram as primeiras paredes de pau a pique. Vilas inteiras eram erguidas às pressas nas encostas das montanhas auríferas. Onde antes havia apenas o silêncio da mata, agora centenas de homens ocupavam as margens dos rios, transformando a paisagem natural em um canteiro de obras frenético. Mas por trás do brilho das pepitas havia uma sombra profunda. Tião das Lavras, um homem escravizado, era forçado a descer as galerias úmidas e escuras das minas. Com apenas uma lanterna trêmula, Tião enfrentava o silêncio sufocante do subsolo. As paredes de pedra úmida pareciam se fechar sobre ele a cada passo dado. O trabalho era exaustivo. Com uma picareta pesada, ele golpeava a rocha dura por horas a fio, enquanto o suor escorria e a respiração tornava-se cada vez mais difícil. O som rítmico do metal contra a pedra ecoava pelas galerias, um metrônomo cruel que marcava o tempo de uma vida dedicada ao lucro de senhores distantes. A poeira fina da mineração saturava o ar, entrando nos pulmões dos trabalhadores e condenando-os a doenças respiratórias que abreviavam drasticamente suas vidas. O rosto de Tião, coberto de lama e cansaço, refletia a dor de uma base social que sustentava toda a opulência da colônia sem nunca desfrutar de seus frutos. O perigo era constante.
Inundações repentinas podiam transformar as galerias em armadilhas mortais, onde a água barrenta subia rápido, ameaçando a vida de todos lá dentro. Mesmo exausto, Tião precisava carregar cestos pesadíssimos de minério bruto, subindo escadas de madeira precárias que rangiam sob o peso da exploração humana. No final do túnel, o olhar vigilante do feitor aguardava. Cada pedra retirada era conferida com rigor, garantindo que nenhum grão de ouro fosse desviado do destino final. A violência era a ferramenta de controle. A sombra do chicote projetada nas paredes da mina servia como um lembrete constante da opressão que regia aquele sistema brutal. Nos raros momentos de pausa, Tião encostava-se na parede fria, buscando um fôlego que o ar rarefeito da mina insistia em negar, sonhando com uma liberdade distante. Fora das minas profundas, o trabalho continuava nos rios. Grupos de escravizados passavam o dia inteiro curvados sob o sol escaldante, operando as bateias nas águas correntes. O calor intenso de Minas Gerais fazia o ar vibrar sobre as águas, tornando o esforço físico ainda mais penoso para aqueles que não tinham direito ao descanso. O processo exigia paciência e técnica. Era necessário girar a bateia com precisão, deixando que a água levasse o cascalho leve e mantivesse o ouro pesado no fundo. Depois de horas de movimentos repetitivos, um minúsculo ponto dourado surgia. Uma pequena vitória para o senhor, mas apenas mais um grão no mar de sofrimento do trabalhador. As mãos de Tião eram o mapa dessa exploração. Calos, cortes e cicatrizes contavam a história de um corpo usado até o limite em nome da riqueza da coroa. Quando o sol finalmente se punha atrás das montanhas, a paisagem ganhava tons alaranjados, escondendo temporariamente a dureza da rotina que se repetiria no dia seguinte. Em fila, os trabalhadores caminhavam em silêncio para as senzalas, sob a luz do luar, carregando o peso de um dia de trabalho e a incerteza do amanhã. Enquanto isso, em gabinetes luxuosos, o conde de Assumar, representante do rei, traçava as estratégias para garantir que cada grama de ouro chegasse aos cofres de Portugal. Com um anel de sinete, ele selava decretos e leis que apertavam o cerco sobre os mineradores. A burocracia era a arma da coroa para manter o controle absoluto. Soldados armados patrulhavam as estradas reais, vigiando cada viajante e garantindo que ninguém saísse da região das minas sem prestar contas ao fisco português. O ouro bruto era pesado em balanças de extrema precisão. Nada escapava aos olhos dos oficiais, que mediam a riqueza com a frieza de quem cobra uma dívida eterna. Foi assim que surgiu o famoso quinto. De cada 5 partes de ouro encontradas, uma pertencia obrigatoriamente ao rei de Portugal, um imposto que gerava revolta e resistência. Para evitar o contrabando, o ouro era derretido em cadinhos incandescentes, transformando pepitas e pó em barras oficiais que carregavam o selo da monarquia. As casas de fundição eram o coração desse controle. Ambientes enfumaçados e barulhentos, onde a riqueza natural era domesticada e marcada pelo poder do Estado colonial. O conde de Assumar inspecionava pessoalmente a produção. Para ele, aquelas barras de ouro representavam a estabilidade do império e a manutenção de seus próprios privilégios. Mas onde há opressão, há criatividade. Contrabandistas arriscavam a vida escondendo pepitas em fundos falsos de baús e até costurando o ouro no forro de suas roupas. Surgiu então a técnica do santo do pau oco. Imagens religiosas de madeira eram esculpidas com cavidades internas para transportar o ouro ilegalmente pelas estradas vigiadas. A tensão era constante nos postos de controle. Soldados revistavam bagagens com brutalidade, enquanto viajantes tentavam manter a calma para não levantar suspeitas de crime. O conde de Assumar não tolerava falhas. Seu olhar severo e autoritário impunha o medo, deixando claro que qualquer tentativa de enganar a coroa seria punida com rigor. Listas intermináveis de devedores eram criadas. Muitos mineradores, apesar de encontrarem ouro, afundavam em dívidas devido aos altos custos de produção e aos impostos abusivos.
Quando a arrecadação caía, a coroa apelava para a derrama. O anúncio desse confisco forçado nas praças públicas trazia um clima de terror e desespero para a população. A reação era imediata. Gritos de protesto e rostos angustiados mostravam que o limite da exploração havia sido atingido, plantando as sementes de futuras revoltas populares. Durante a derrama, soldados entravam nas casas para confiscar móveis, joias e ferramentas. Ninguém estava a salvo da garra do fisco, que não aceitava desculpas pela falta de ouro. Do alto de sua varanda, o conde observava Vila Rica. Ele via uma cidade próspera, mas ignorava o vulcão de insatisfação que fervia sob os telhados coloniais. Apesar da violência, o ouro financiou uma explosão cultural única. Vila Rica, hoje Ouro Preto, tornou-se o palco do barroco mineiro, com suas igrejas de torres brancas. O gênio de Aleijadinho transformou a pedra-sabão em arte eterna. Seus anjos e santos esculpidos com traços dramáticos capturavam a alma e a angústia daquela sociedade. No topo dessa sociedade complexa, figuras como Chica da Silva desafiavam as normas. Essa escravizada que conquistou a alforria, ela circulava com elegância e poder pelas ruas. Vestida com as melhores sedas e adornada com colares de ouro maciço, Chica simbolizava a possibilidade de ascensão social em um mundo marcado pela hierarquia rígida. Os salões de festa da elite eram iluminados por candelabros de prata. Ali, entre taças de vinho e conversas políticas, decidia-se o futuro da capitania de Minas Gerais. A música erudita ecoava pelos casarões. Músicos talentosos tocavam cravo e violino, trazendo um ar de sofisticação europeia para o meio das montanhas brasileiras. Mas o contraste era gritante. Enquanto a elite brindava, mãos negras serviam o café em bandejas de prata, lembrando que toda aquela beleza dependia do trabalho forçado. A religiosidade era o cimento daquela sociedade. Procissões grandiosas percorriam as ruas de pedra, com andores pesados carregados por fiéis em demonstrações de fé absoluta. O interior das igrejas era um espetáculo de ostentação. Altares inteiros cobertos por finas folhas de ouro mostravam que a igreja e o Estado caminhavam de mãos dadas. Padres em vestes luxuosas abençoavam a multidão, usando cálices de ouro que brilhavam sob a luz das velas, reforçando o poder espiritual e material da instituição. Chica da Silva não era apenas uma figura decorativa. Ela exercia influência política real, conversando de igual para igual com homens poderosos e moldando alianças importantes. O respeito que ela impunha era visível. Homens da alta sociedade tiravam o chapéu ao vê-la passar, um reconhecimento raro para uma mulher negra naquela época colonial. O comércio nas vilas era vibrante. Mercados de rua ofereciam desde tecidos finos vindos da Europa até especiarias exóticas, alimentando o consumo de uma classe média urbana. No entanto, nas margens dessa riqueza, crianças pobres observavam as carruagens de luxo passar, evidenciando o abismo social que o ouro não conseguia esconder. As ruas de pedra-sabão, brilhando após a chuva, refletiam a beleza arquitetônica de uma era que tentava esconder suas contradições sob a estética do barroco. Nos chafarizes de pedra, o povo se reunia para buscar água e trocar notícias. Era o coração do cotidiano, onde a vida simples pulsava longe dos grandes salões. Chica da Silva, com seu turbante colorido, olhava para o horizonte. Ela era o símbolo de uma Minas que era, ao mesmo tempo, opressora e cheia de possibilidades. Mas o descontentamento crescia nas sombras. Em porões escuros, iluminados apenas por velas, homens começaram a se reunir secretamente para conspirar contra a coroa. Sussurros sobre liberdade e independência preenchiam o ar. Eram intelectuais, poetas e militares que não suportavam mais o peso dos impostos e a tirania de Portugal. O conde de Assumar, sempre vigilante, recebia relatórios secretos sobre esses movimentos. O sistema de espionagem da coroa era eficiente e estava em alerta máximo. Espiões infiltrados observavam cada reunião pelas frestas das portas,
anotando nomes e planos daqueles que ousavam sonhar com um Brasil livre do domínio português. Foi nesse clima que nasceu o ideal da Inconfidência Mineira. Uma bandeira com o triângulo vermelho foi desenhada, simbolizando o desejo de uma república independente. A traição, porém, foi mais rápida. Soldados da coroa arrombaram portas durante a noite, prendendo os líderes do movimento antes mesmo que a revolta pudesse começar. O pânico tomou conta de Vila Rica. Gritos e confusão ecoavam pelas ruas enquanto os conspiradores eram arrastados para as prisões sob o olhar assustado da população. O conde de Assumar não teve piedade. Ele assinou sentenças de degredo para a África e penas severas, querendo apagar qualquer rastro de rebeldia contra o rei. Enquanto a política fervia, a natureza dava sinais de cansaço. As minas, antes produtivas, começaram a secar. O ouro fácil de superfície estava desaparecendo rapidamente. O impacto ambiental era visível. Leitos de rios foram desviados e destruídos, deixando para trás apenas pedras e lama onde antes corria a promessa de fortuna. Ferramentas de mineração, agora inúteis, eram abandonadas e enferrujavam ao relento. O silêncio voltava a reinar nos locais que antes eram palcos de agitação. O declínio das vilas foi inevitável. Sem o ouro para sustentar a economia, as belas casas coloniais começaram a sofrer com o abandono e as paredes descascadas. Famílias inteiras partiam em busca de novas terras, carregando seus poucos pertences em mulas, deixando para trás o sonho dourado que havia se transformado em poeira. Algumas vilas tornaram-se quase fantasmas. Janelas batendo ao vento e ruas vazias eram o retrato de um ciclo econômico que chegava ao seu fim melancólico. João do Ouro, agora envelhecido e pobre, olhava para o rio onde tudo começou. A riqueza que ele tanto buscou havia passado por suas mãos como água. Tião das Lavras, sobrevivente de décadas de exploração, observava as ruínas das minas. Para ele, o fim do ouro era o fim de um pesadelo, mas o início de novos desafios. O conde de Assumar, cumprida sua missão de arrecadação, embarcava de volta para Portugal, levando consigo a fortuna que ajudaria a manter o luxo da corte europeia. A vegetação começou a crescer sobre as entradas das minas, como se a natureza tentasse curar as feridas abertas por um século de exploração desenfreada. Hoje, as cidades históricas de Minas Gerais preservam a memória desse tempo. Ouro Preto é um museu a céu aberto que nos conta sobre nossa riqueza e nossas dores. O ciclo do ouro foi uma era de contrastes. De um lado, a arte sublime e a riqueza. Do outro, o sangue dos escravizados e a opressão fiscal da metrópole. Se você gostou dessa viagem pela história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos continuar explorando os fatos que construíram o nosso Brasil.